Bonjour! Hoje nós vamos falar sobre home office e principalmente para nós, estudantes de arquitetura. Nos tempos onde todos os projetos eram feitos à mão, no papel vegetal, onde a gente necessitava daquelas pranchetas enormes, que eram super imponentes, geralmente elas eram de madeira e a pessoa só podia regular assim, a altura da prancheta. Então o cantinho de trabalho jamais poderia ser chamado literalmente de cantinho. Enfim, os tempos mudaram e hoje ter um cantinho home office, mesmo que pequenininho, se tornou cada dia mais necessário. O home office ele tem a função de dar comodidade pra gente trabalhar, estudar, organizar a nossa vida num lugarzinho que seja confortável, tranquilo, simplesmente a nossa cara. Então agora vocês vão ter as melhores dicas pra organizar o seu home office, pra produzir um home office que caiba no seu bolso e que seja super interessante. Então, pra gente resolver esse problema, a gente precisa se fazer 3 perguntas. A primeira é: quanto tempo eu vou passar no meu home office? A segunda questão é: eu vou estar sozinho? Eu vou ter necessidade de outras pessoas, um espaço maior para aquelas pessoas trabalharem comigo, estudarem comigo? E a terceira, não menos importante: quanto eu posso gastar por um home office? Então, a primeira coisa que é básica é a iluminação. A gente precisa que a iluminação nos traga prazer em estar trabalhando naquele lugar. Geralmente, os ambientes precisam de muita iluminação para que você entenda que aquele momento é o momento que você tem para trabalhar, que você tem para estudar. O ideal é que as suas mesas sempre estejam voltadas para uma janela. A luz natural é fundamental. Há pesquisas que indicam que quando a gente consegue olhar para fora e perceber que ainda há claridade, a gente ainda se esforça mais para render naquele estudo, para render no trabalho, porque o nosso cérebro entende que nós somos feitos para trabalhar no período diurno, que não é tão o caso do estudante de arquitetura. Por isso, a gente também necessita de luzes artificiais interessantes para que a gente consiga trabalhar aí madrugadas a fio. E aí essas luzes, elas podem ser feitas por pendentes direcionados na sua mesa de trabalho, na sua bancada de trabalho, ou também por algumas luminárias. O interessante é que a sua luminária ela seja ajustável. Então, o segundo passo é a sua mesa. Daí, depois que você estudar o seu lugar de trabalho, você vai medir seu lugar e você vai ver a necessidade básica da ergonomia. Ela necessita, para nós estudantes de arquitetura, de pelo menos 50 centímetros de profundidade, que é onde você vai conseguir colocar o seu computador de mesa ou o notebook. Sobre a altura, são necessários de 73 a 75 centímetros do seu pé até a mesa, e você tem que sempre estar com o seu pé apoiado no chão ou em alguma coisa, o seu joelho esteja sempre a 90 graus, porque aí você vai conseguir ficar mais tempo naquela posição sem que seja uma coisa incômoda mesmo. Você pode usar uma bancada fixa na parede, porque ela economiza um pouco do tamanho na hora do pé da mesa mesmo. Hoje em dia a gente tem visto muitas mesas de cavalete. Eu adoro muito, porque eu acho que remete bastante a nós estudantes de arquitetura. Na reforma do meu quarto eu comprei uma dessas mesas, eu vou botar aqui pra vocês também o exemplo da minha mesa, qual vai ser. Então você pode escolher diversos modelos de mesa, existem muitas mesas de acrílico e vidro também, que dão uma amplitude muito legal ao seu ambiente. É super interessante porque você consegue ver todas as coisas que estão em cima, né? E parece que as coisas estão flutuando, sei lá, dá uma ideia dessa pra mim. O difícil das mesas transparentes, ao meu ver, são os fios. Mas para aqueles que têm a necessidade de uma amplitude interessante, são as mesas ideais. Nessa função de mesa, ainda é importante observar se a sua mesa vai ter gavetas ou se você vai ter necessidade de comprar um gaveteiro, porque é muito importante que as coisas que você vai usar mais no seu dia a dia estejam ali à mostra, com facilidade, para você não ter que levantar e ir procurar essa coisa. Pro próximo item, que é a cadeira, a pergunta: quanto tempo eu vou ficar no home office? É perfeita, porque a gente precisa que a nossa cadeira seja muito confortável para que a gente consiga ficar o mais tempo possível naquele local. Então, se você tem pouco tempo, se você sabe que você vai ficar poucas horas ali por dia, você pode escolher qualquer cadeira, você pode escolher a cadeira que mais te agradar, que tiver o design mais interessante para você. Só que quando você está falando de muitas horas no lugar, você necessita de uma cadeira confortável. Se você vai usar o computador, o ideal é que você tenha cadeiras de braço. Essas cadeiras te ajudam a descansar realmente
do seu momento ali de ficar o tempo inteiro digitando. Você consegue apoiar os seus braços, os seus cotovelos, e aí isso já te ajuda bastante na ergonomia. Então, a cadeira que eu escolhi pro meu home office é aquela cadeira Eiffel. Eu escolhi de braço justamente pensando nisso, mas eu não tinha experimentado, eu não tinha sentado na cadeira antes de comprá-la. Então, assim, uma experiência que eu acho interessante você fazer é isso. Vá na loja, senta na cadeira, compra a cadeira depois de você experimentar, igual quando a gente compra colchão de cama, tem essa necessidade. Para sua parede, o ideal é que, se você tiver um espaço pequeno, que as cores sejam claras. Gente, isso é conselho de mãe. Porque vocês estão vendo isso daqui, né? Eu mandei fazer 7 cores diferentes baseadas em tons de roxo e lilás que eu gostava. Hoje, a minha mudança do quarto vai ser bem radical comparando com o que é o meu quarto atual. Então prestem muita atenção no que você quer dar para o seu quarto, na sensação que você quer sentir no seu quarto, no seu home office. Parede é interessante porque, como fica uma coisa vertical, você pode usar e abusar daquilo. Eu tenho pranchetas decorativas na minha parede que são super interessantes porque, além delas decorarem, elas servem também para eu sempre estar ali visualizando alguma coisa na hora que eu precise. Então é interessante que na sua decoração você tenha calendário, você tenha organizadores de canetas, lápis, enfim, material que você vai usar no dia a dia. Eu acho super lindo quando eu vejo um Pinterest de estudante de arquitetura que tem bastante miniaturas inspiradoras, sejam elas de miniaturas de cadeiras, miniaturas de monumentos, miniaturas de arquitetos, eu já vi. É super legal. Então eu acho que aquilo ali tem que trazer o ambiente que você vai trabalhar, sabe? É legal também que tenham frases inspiradoras. Então o fundamental é que você mantenha o seu home office organizado para que ele te traga também um ar de organização e de trabalho. Pense bastante nos objetos que você vai colocar, umas coisinhas miudinhas e que te tragam felicidade em olhar, sabe? Eu acho isso super fundamental. Tipo, que você esteja trabalhando e você olha alguma coisa que te remeta, um lugar que você já foi. Então é legal que você tenha miniaturas de onde você foi. É isso que eu trago bastante pro meu. Então olha só, me segue em todas as redes sociais. Por quê? Porque, ó, grandes coisas vão acontecer. Então assim, se você estiver gostando do formato de vídeo onde eu dou dicas e inspirações sobre alguma coisa que você quer ver, você fala: Lorena, gostei desse formato de vídeo, faça mais tipos esse. Eu dei todas as dicas principais que eu acho com relação à ergonomia, com relação à sua mesa e as inspirações. Busque bastante e não deixe de ter um home office, porque é muito legal quando você tem um cantinho só pra você, onde você consegue se organizar e estudar, e eu tenho certeza que isso te ajuda bastante pra render bastante. Então, gente, além do joinha que eu sei que você já deu, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e falar pra mim mesmo o que você quer assistir aqui no meu canal. Então é isso, um beijo e até o próximo!